Você sabia que tudo ou quase tudo é hábito? Você quer aprender como os hábitos são formados na sua vida e por que é tão difícil você sair dos hábitos que você tem? Essa aula vai falar sobre isso. Rodrigo, conta pra gente, sempre falar pro pessoal sobre hábito. Vamos contar um pouquinho como funciona, como é que é isso na mente? A gente vai fazer uma visão geral sobre hábito, porque tem que ser compreendido sobre alguns pontos de vista, né? Tem o Charles Duhigg, com o livro Poder do Hábito, tem a visão da neurociência, tem o típico mais clássico, que é o condicionamento clássico de Pavlov. Então acho que é interessante a gente olhar essa construção de hábito, do condicionamento, por algumas vertentes, né? E eu gosto de começar essa nossa conversa, Fê, falando que o nosso cérebro faz de tudo para economizar energia. Não sei se você sabe, mas 30% de toda a energia do nosso corpo é consumida por essa esponjinha aqui chamada cérebro. 30% de toda a glicose do nosso corpo é consumida pelo cérebro. Então ele tem uma tendência natural a fazer o máximo possível para economizar energia. 30% é muita coisa, né? Ou seja, enquanto nós estamos aqui falando, o seu cérebro está consumindo energia porque ele está operando, né, de uma forma inconsciente todo o nosso sistema, mantendo vivo, o seu coração está batendo, né, o seu cabelo está crescendo. O meu não, que eu estou economizando energia. Né? Está economizando bastante energia. Suas unhas, enfim. Enquanto a gente está aqui já consumindo energia, tem muitas outras coisas acontecendo. E como é que ele faz para economizar energia? A única maneira que ele tem de economizar energia é automatizando processos. Esta é a forma que seu cérebro, né, criou para economizar energia. Voltando lá numa ancestralidade muito antiga, lá existíamos de uma forma onde a carência proteica era o grande problema desse cérebro. Ou seja, faltava alimento. Então, nessa construção do cérebro, ele foi tendo que automatizar processos para economizar energia. Enquanto você automatiza, né, alguns movimentos, algumas formas, você também pode deslocar a sua atenção para ver se não vem um leão, se não vem um tigre, perfeito, enfim. Perfeito. Então, isso foi uma forma que seu cérebro fez para economizar energia. Então, hoje, o que é economizar energia? Economizar energia faz com que você construa hábitos. Porém, existe uma vertente onde a construção desse hábito de forma consciente passa por alguns processos. A incompetência inconsciente é a forma como você tem, eu não sei que eu não sei. Então vamos pegar, por exemplo, um carro. Né? A mamãe está dirigindo, a criança está lá atrás, ela nem sabe, o carro está indo, né? Ela nem sabe que não sabe. Né? A incompetência inconsciente. Aí você passa para a incompetência consciente. Nesse momento você tem ciência que você não sabe nada sobre aquilo, você precisa aprender. Aí tem um momento que você está gastando muita energia, que é a competência consciente, aquela hora que você está aprendendo a dirigir, você está usando toda a sua energia focada ali para dirigir, pera lá, não levanta, não abre o vidro, não liga o rádio, pera, ou eu penso em como guiar, ou eu penso em como mudar a marcha, ou as duas coisas não dá, você chega em casa, suado, tenso, nessa hora você está consumindo muita energia e o seu cérebro está começando a processar, nossa, estou gastando muita energia com isso, eu preciso automatizar esse processo, eu preciso aprender e deixar no automático. Né? Até a hora que você passa a plenitude, que é a competência inconsciente. Aquela hora que você dança gafieira sem simplesmente pensar, sai. Simplesmente sai. Agora você dirige, né? Agora a pessoa está tão confiante que ela dirige, falando no celular, olhando lá, tá tudo no automático. Então, esses 4 pontos que o Rodrigo comentou com vocês é muito interessante, porque você vai olhando aonde está a sua consciência. Então, tem horas que você precisa estar muito consciente dos movimentos. Né? Então, se eu perguntar para você agora que dirige, se a seta da direita é para cima ou para baixo, é capaz que você pense um pouquinho para falar, puxa, é para cima, a esquerda é para baixo. Está tão automatizado que você acaba nem pensando mais. Né? Quando está automatizado você não pensa mais. O que isso quer dizer? Lá no começo do processo, que o Rodrigo comentou que você está aprendendo algo, você está trazendo tudo para cá, para o córtex pré-frontal.
Então, você está analisando aquilo, você está ponderando aquilo, você está entendendo como é, falando de uma gafieira, de uns passos de dança, você precisa saber no começo onde você põe cada pé. E lá no final, depois você dançou por anos e anos e anos. Parece um Frankenstein na hora, ele tão duro, tal, porque você está pensando e fazendo ao mesmo tempo, né? Pensando e fazendo. E lá no final a coisa simplesmente sai. É o que na arte marcial, eu lutei Aikido por muito tempo, eles falavam de você ficar 10.000 horas, algumas coisas assim, você ficar 10.000 horas treinando para depois você alcançar a tal da maestria. É um número meio místico, os 10.000, não é por aí, mas é aquilo de você tanto treinar aquilo, aquilo já fica incorporado em você. Falando de fisiologia, não chega mais aqui. Você não precisa mais dessa parte para você fazer acontecer aquele movimento. A informação vem só até aqui embaixo, que a gente chama de gânglios da base. Então você não chega no córtex pré-frontal com a informação. Você não precisa gastar energia prestando atenção naquilo para aquilo funcionar, certo? Sim, sem dúvida. Né? E isso é muito importante. Então essa é uma forma de construir um hábito, né, de forma consciente, até que ele passe para esse fator do competência inconsciente, onde você já nem pensa mais, que é exatamente como o Felipe explicou. Com isso, né, é interessante, porque já pensou se toda vez que você tivesse que reaprender alguma coisa, peraí amor, eu vou ver um tutorial aqui de como dirige o carro, né, pra gente ver como é que é, já vou aprender. Então, você lembra também quando você era pequenininho, que você ia fazer um laço, né, faltava tudo, faltava a sintonia fina, coordenação motora e tal, e hoje você amarra o sapato sem nem pensar, né? Mas o que está acontecendo, né, em termos de neurociência? Você está construindo uma rede neural. Essa rede neural, quanto mais você estimula, mais rápida, reativa, e ela é a primeira a ser ativada, né? Ou seja, cai por terra aquela coisa que a gente costuma falar, tô muito velho para aprender alguma coisa, já não tenho mais idade para aprender alguma coisa. Não dá mais para aprender língua nessa idade. A neuroplasticidade, né, esse termo, que é bem recorrente, muito utilizado atualmente, ele vem trazer essa luz. Se você se estimular, você vai construir uma rede neural, você vai poder potencializar isso. Claro que talvez não na mesma velocidade de um jovem de 16, 17 anos, mas você vai ter uma melhora, uma construção, né, desse aprendizado contínua, não tem problema. Falando em neuroplasticidade, eu queria falar de um livro chamado Cérebro e a Felicidade, do Rick Hanson. Ele é um neuropsicólogo americano e ele tem uma definição muito boa de neuroplasticidade. Então, eu peço licença aqui para ler o que ele fala do tema. Legal. Tá? Então, um pedacinho que ele fala é o seguinte: a neuroplasticidade dependente da experiência. Como o cérebro é um órgão que aprende, ele foi concebido para ser modificado pelas experiências. Embora isso continue me surpreendendo, é verdade. Tudo aquilo que sentimos, percebemos, queremos e pensamos de maneira frequente esculpe, mas de forma lenta, porém segura, a estrutura neural. Mais um pedacinho só. Legal. Enquanto você lê isto, nas 5 xícaras de tecido parecido com um tofu que você tem dentro da cabeça, ele fala do cérebro assim, aninhado entre 1 trilhão de células de apoio, 80 a 100 bilhões de neurônios estão se comunicando uns com os outros. Quase nada. Quase nada. Numa rede com quase meio quatrilhão de conexões chamadas sinapses. Toda essa atividade neural incrivelmente veloz, complexa e dinâmica está transformando sem parar a sua mente, como o Rodrigo falou para vocês. Sinapses ativas tornam-se mais sensíveis. Novas sinapses começam a se desenvolver numa questão de minutos. Áreas ativas recebem mais sangue, já que precisam de mais oxigênio e glicose para desempenhar suas tarefas. E genes no interior dos neurônios ligam ou desligam. Nesse meio tempo, conexões menos ativas definham, num processo chamado de darwinismo neural, a sobrevivência do mais ativo. Pegando esse gancho, a neurociência já utiliza um termo, LTP, né, e LTD. LTP é potenciação de longa duração, que é exatamente isso. Quanto mais você estimula esse cérebro, essas redes sinápticas, esses neurônios, essa construção neural vai se ampliando. E ela vai ficando o quê? Cada vez mais rápida e mais reativa. Você dá um exemplo muito bom, né? Que é como se fosse uma trilha. Né? Você vai passando por uma praça, né? Você sempre vem ali, contorna a praça. Um dia você resolve passar pelo meio da grama. E as pessoas começam a passar.
e ali começa a ficar, esse canal começa a ficar mais prático para as pessoas. Então essa é um exemplo, né, Fê, de Sim. como seria esse LTP, essa potenciação de longa duração, que é essa ativação dessa rede neural como a primeira para qualquer tipo de gatilho, e a gente vai falar disso daqui a pouco. Só um parênteses nisso, então assim, o que quer dizer o que a gente falou, e traduzindo aqui o que está no livro cabe a você usar algumas redes ou não usar. O que você coloca o seu foco aumenta, o que você não coloca o foco diminui. Exato. Ele fala no livro, e não é metáfora, o cérebro funciona assim. Então, o que você está reforçando na sua vida? Aonde você está colocando atenção? O que você está repetindo? E preste atenção, porque quanto mais você fizer isso, mais vai aumentar. É neurociência. E o que você deixa de fazer se extingue, diminui. E essa é a grande base de tudo. O LTD, que é Long Term Depression, que é depressão de longa duração, vai se extinguindo. Com isso, dá o gancho para a gente falar do condicionamento clássico, né, lá por Ivan Pavlov, um fisiologista russo, que foi quem percebeu esse fenômeno do condicionamento. Não vamos entrar aqui, nos alongar nessa história, mas ele estava estudando na época, né, a saliva dos cães, que a saliva mudava de propriedades químicas mediante a apresentação de alguns alimentos. Casualmente, né, durante essa pesquisa, ele começou a perceber que sempre que o tratador chegava, né, e tocava a campainha, inicialmente nada acontecia. Mas como ele tocava a campainha para trazer comida, aos poucos os cães foram associando a campainha, que era um estímulo neutro, com a comida. Que também, a princípio, ele era um elemento neutro. Porém, esse emparelhamento, né, da campainha com a comida, aos poucos começou a desenvolver nos cachorros o seguinte: como ele estava estudando a saliva, tocava a campainha, o cachorro já começava a salivar. Ele já começou a fazer uma associação, um emparelhamento e associação. E frequência, né? De tanto fazer, de tanto a campainha ser ativada, que era o cuidador que estava lá trazendo o alimento, aos poucos eles foram fazendo essa associação. Para a gente isso parece óbvio hoje, mas na época foi uma grande percepção, né? E aí Pavlov começou a estudar justamente essa questão do condicionamento. E isso acontece conosco, né? E ele também percebeu o seguinte: depois ele parou, né, de apresentar o alimento quando tocava a campainha. No início, tocava-se a campainha, ele salivava, mas não tinha o alimento. Que daqui a pouco a gente vai colocar, né, vamos falar sobre Charles Duhigg, falando sobre esse processo, que é gatilho ou pista, né, rotina e recompensa. Né? E ali ele começou a fazer uma dessensibilização. Então, quando começava a tocar a campainha, ele parou de apresentar comida. Aí o cachorro inicialmente salivava até uma hora que ele parou de salivar, porque já não tinha a recompensa que era a comida. Mas, na hora que foi reativado esse estímulo, a recuperação desse hábito ocorreu de forma rápida em 70% dos casos. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que para pessoas que estão desenvolvendo o hábito ou querendo tirar algum hábito disfuncional, né, é um exercício, por exemplo, uma pessoa adicta, né, sei lá, um alcoolista, né, também tem a propriedade química, também tem a dependência química, mas o AA fala isso, né, um dedal é muito, um barril é pouco, porque a reativação de hábito, ela pode acontecer muito rapidamente. Você está lá num processo, já não tem mais vínculo com bebida, já não tem mais vínculo com aquele hábito disfuncional, porém aquela rede neural, como nós falamos lá atrás, ela foi construída. Você só mudou, uma metáfora, o regador, construindo uma outra rede neural, mas aquela outra anterior pode ser reativada. Tem uma marca de cerveja, que eu não vou falar qual, do passado, que a primeira a fazer uma cerveja zero. Para quem está em recuperação, para quem não quer tomar mais álcool e tal. E essa marca tomou um baita processo, porque descobriram que não era 0.0, era 0.001. Isso. Só que aquela pontinha reativava. Já bastava para reativar o vício de quem era viciado, né? Então assim, é muito sério isso. Sim. Pouquinho reativa. É a tal da música do Fantástico, né? Tem gente que fala, pô, ouvi a música do Fantástico, vou associar com a segunda-feira.
É o que a gente deu o exemplo do Pablo. Exatamente. Se associou com ter que acordar cedo, trabalhar. Exatamente. O Fantástico até mudou hoje, eles reestilizaram a música. Porque quem ouvia aquela música antes, ela, puxa vida, lá vem a segunda-feira de novo. Acabou o domingo, Acabou o final de domingo, vou ter que trabalhar na segunda. E muitas pessoas ficavam meio angustiadas, né? É isso aí. E falar nisso, você vê como a gente faz um emparelhamento. Eu trabalhei em agência de publicidade durante muito tempo e tinha uma conta específica que eu sabia que quando eu tinha que fazer o trabalho para ela, era dor de cabeça. Ia varar a noite, ia perder o final de semana, era uma tragédia. Aquilo já me deixava angustiado. E eu fui associando, toda vez que chegava, né, o meu e-mail, o nome do cliente, plim, que eu sabia que era um trabalho, que a gente chama de job, que eu ia ter que fazer, eu já sabia que ia perder o final de semana. Um dia, eu estava ali, plim, eu já senti adrenalina no corpo, meu braço já começou a formigar, eu já comecei a sentir uma fisiologia aqui no peito, e aquilo já começou a me deixar angustiado. Ou seja, olha só, um estímulo neutro, a princípio, e-mail. Comecei a fazer associação, que eu ia ficando angustiado. Chegava, a palavra do cliente já me disparava tudo. É simples, o gatilho é uma pontinha, é muito simples. Né? E com isso a gente agora vai explicar para você sobre o que é isso. Né? Gatilho, rotina e recompensa. Vamos falar ela tecnicamente e depois vamos dar esses exemplos. Aí vocês vão perceber o que a gente quer dizer. Né? Para isso a gente vai falar sobre Charles Duhigg, o cara que escreveu o livro Poder do Hábito, onde ele coloca ali um exemplo. Ele coloca como pista, que eu costumo chamar de gatilho, pista, rotina e recompensa. Um exemplo bem básico, um cachorro. Né? O gatilho ou pista é a palavra senta, porque ele já fez uma associação que ele vai ter uma recompensa. Aí ele executa a rotina, que é sentar, e aí ele ganha a recompensa, que é o petisco. Né? Por incrível que pareça, nós somos iguais. Outro exemplo que ele dá no livro, um ratinho que vai pegar um queijo. Uhum. No livro ele cita um labirinto, ele coloca um ratinho no labirinto e um queijo ali na ponta. Então, o ratinho tem que ir lá, passar pelo labirinto e pegar o queijo. E o que é interessante que ele coloca do livro, já colocando até um tema para a próxima conversa aqui, é o quê? Ele tem o queijo, ele tem que passar pelo labirinto e pegar o queijo. No começo ele demorou um tempão para pegar o queijo, depois ele começou a pegar o queijo mais rápido. Ele fazia o caminho mais rápido. Ele fazia o caminho mais rápido. Então a rotina é o caminho. E eu pergunto para vocês sabem qual que é a recompensa? A recompensa não é comer o queijo. A recompensa é a neuroquímica cerebral que o queijo traz, não é? Sim. Porque é o que eu falo sempre para os clientes, eu falo que nós somos caçadores de recompensas. Né? Você não é o queijo que você quer, o rato está indo atrás, ou quem come muita pizza, ou quem bebe muito, não é o gosto da bebida, não é o gosto da pizza. No final é o ganho que você está tendo cerebral, o que aquilo está trazendo para o seu corpo. Né? Está liberando o que está liberando no seu corpo, não ali, é? né? É por aí. Uhum. Agora, por exemplo, em cima disso que o Felipe falou, em cima do exemplo simples que eu falei do cachorro, como seria isso numa visão, por exemplo, de um sintoma qualquer, uma fobia, por exemplo, fobia de barata? Só para vocês terem uma relação, né? A barata é o gatilho, a rotina é toda a fisiologia e sentimentos que disparam em você, e aí você vai atrás da recompensa, que é a fuga, para ter o alívio. Ufa! Então, você vê a barata é o gatilho, dispara em você nojo, asco, desespero, ansiedade. Aí você vai atrás da recompensa, que é fugir, ufa, para ter o alívio. Você fugiu e fica bem depois, né? Segurança, o alívio. Né? Então, na próxima vez que você vira barata, esse gatilho vai ficando mais forte, que a gente vai generalizando isso aí. Aí essa rotina interna dá mais medo, dá mais desespero, dá mais angústia. Você foge de novo para ter a recompensa do alívio. Só que aí a gente vai generalizando, que é a barata aqui no seu pé, o gatilho passa a ser a barata a 2 metros, barata a 3 metros. Daqui a pouco pode ser a barata, no celular. Na revista, no celular. Aí você vê a barata na revista ou no celular, pumba, já dispara em você, porque já automatizou. Já virou um hábito, esse gatilho já está forte, vai disparar a rotina mais intensa e você vai de novo, não posso, Deus me livre, larga a revista, larga o celular tal. Até uma hora, eu tenho uma colega, uma conhecida, que hoje você simplesmente fala a palavra barata para ela, já dispara tudo, já generalizou, já dispara toda aquela sensação, já criou um hábito. Voltando para a neurociência, essa rede neural está super estimulada, é a primeira a ser ativada. Vamos para outro exemplo bom também, em cima disso? Um fumante que eu atendi.
a gente vai juntar tudo agora, tá? Na teoria do hábito, a gente vai juntar o que o Rodrigo falou do Pavlov, do condicionamento clássico. Então eu tinha um cliente que ele fumava 3 maços de cigarro por dia. É muita coisa. Olha, cigarro já é ruim, mas eu diria 3 maços. E você já pode estar imaginando aqui que tem diferença entre o primeiro cigarro que ele fumou na vida e o último. Com certeza, o primeiro cigarro, a boca ficou quente, aquela sensação de nojo, pulmão com aquela fumaça. E o último que ele fumou, quando ele me encontrou, foi bem diferente. Ou seja, o último estava super automatizado, ao contrário do primeiro. Mas com aquele cliente, aconteceu algo engraçado. Ele se lembra que ele era muito jovem, ele tinha 12, 13 anos. E ele era muito tímido. Ele não conseguia falar com as pessoas. Ele olhava para baixo, ele sempre evitava a exposição. E há muito tempo atrás, naquela época, podia fumar na escola, lembra aquela coisa? Até na TV o pessoal fumava, né? Na escolinha Professor Raimundo e tal, o pessoal fumava. E podia fumar na escola. E ele estava super triste num canto e ele me relatou que na escola que ele estudava, a sala do lado eram 2 anos acima do dele, né? Então, as meninas mais velhas estavam na sala do lado. E ele falando para um amiguinho que ele estava desconfortável com tudo aquilo, de ficar lá fora, e o amiguinho, aliás, belo amigo, né? Falou para ele: toma aqui esse cigarro, segura aí. Assim você vai gostar. Ele acendeu, aquela coisa do macho alfa, aquela postura toda. Não é que ele acendeu, uma menina mais velha que ele da sala do lado, ou melhor dizendo, 2, que depois chegou uma segunda, olharam para ele diferente. Quando elas olharam para ele diferente, lembra da história que o Rodrigo falou do cachorro salivando, etc e tal? A gente assimila as coisas, a gente pareia. Quando ele olhou aquilo, ele sentiu as meninas olhando para ele fumando. Ele olhou e falou: opa, o cérebro disse, né? Preciso parear isso. Porque sempre que eu acendo um cigarro, bem assim... Fez uma associação, né? Ele associou, né? Acendo o cigarro, as meninas olham para mim, as meninas me desejam, etc e tal. Então tá aí pareado o hábito do cigarro. Por um vínculo emocional. Sim, senhor. Né? É isso aí. A gente está só construindo uma situação, né, de hábitos disfuncionais, falando da criação de hábito, mas a gente tem que falar também que sim, dá para mudar. Dá para fazer a desensibilização. Tem que haver sim autocontrole, tem que haver o que? Uma forma da pessoa fazer um reenquadramento, uma nova percepção do que seria a relação do cigarro com a questão emocional. De repente aquilo foi importante numa época do seu amigo de se autoafirmar. De repente hoje ele já não precisa disso. Aí a terapia pode ser um processo interessante, a hipnoterapia, para resgatar esses momentos. Você verificar na sua visão de hoje esse seu vínculo emocional, então você já começa a ter um reenquadramento, ver por outro ângulo. Você pode fazer trabalhos condicionativos, né? Gerar o autocontrole, porque também tem, quando estamos falando de cigarro ou qualquer outra droga, né? Relação com a dopamina, que ela é liberada para dar mais essa sensação de prazer, né? Mas sim, é possível, e eu vou agora fazer uma coisa curiosa. Tem mais alguma coisa a falar do poder do hábito, do Charles Duhigg? Uma última para vocês, que é assim: se a gente pensar nesse modelo gatilho, rotina, compensa, ele já é muito libertador, né? Sim. Então, se você identificar isso em você, por exemplo, outro dia um cliente me falou: puxa, eu como muito chocolate. Eu falei: como que você trabalha? Não, eu sou executivo e tal, só que meu dia a dia é muito corrido, e ali à tarde eu dou uma parada, vou comer uns chocolates e tal. E eu perguntei para ele: o que o chocolate te traz? Ele falou: o chocolate me traz calma. Então, se a gente for pensar nisso, o que a gente tem? Gatilho, ele está estressado. Rotina, comer o chocolate. Recompensa, ficar calmo. Repito, gatilho, está estressado. Rotina, comer o chocolate. Recompensa, ficar calmo. É um triângulo, né? Se alimentando nas 3 pontas. Isso é libertador. Por que é libertador? Porque você pode trocar o meio. Sim. Você pode trocar a rotina. Sim. Estou estressado e o chocolate me dá calma. O que mais que pode te dar calma além do chocolate? Como mais você pode ficar calmo? Como mais você pode ficar relaxado além de comer chocolate? É um processo até cognitivo. Então, é um reenquadramento. Você pode fazer umas trocas de forma muito consciente. Né? Exato. É isso. No livro Charles Duhigg, ele faz um exemplo de um cara que dava 3 horas da tarde, ele estava trabalhando, dava 3 horas da tarde, ele precisava levantar e comer um donut.
né? E aí foram investigar, né? O que seria o gatilho realmente, o que seria a rotina e onde estava a recompensa. Até então eles estavam achando que a recompensa era o donut, né? Mas aí, compreendendo a rotina dele, o gatilho era 3 horas, onde ele precisava dar um break, ele precisava caminhar pelo trabalho e falar com os amigos. E casualmente ele começou a colocar na rotina, colocar o donut. E automatizou. Automatizou. A hora que manteve, ele só trocou um elo, manteve o gatilho, 3 horas você quer dar uma parada? Ótimo. A recompensa é relaxar e bater um papo com os amigos? Sim, muda a rotina, né? A rotina que era o donut passa para ser um café, um chá, né? E aí ele foi fazendo isso e conseguiu, né? Porque ele estava comendo muito donut, então realmente estava ganhando peso e tudo mais, né? E aí a gente tem um outro caso interessante, que só para terminar essa nossa conversa sobre o hábito, que todo mundo tem aquela nossa famosa mística, né? Dos famosos 21 dias para se construir um hábito. Boa, essa é boa. Isso será lenda, fato, o que a ciência entende sobre isso? Na outra aula. Não, brincadeira, nessa mesmo. Fica comigo um pouquinho, né? Existe, nossa, quando eu estava trabalhando em publicidade, tinha lá casos que a gente queria fazer alguns mecanismos para que o cliente ficasse conosco, né? Consumindo o produto por 21 dias tal, e a gente achava que isso era uma verdade, né? Mas não é tão verdade assim. Essa história dos 21 dias aconteceu com o pai da psicocibernética, um médico pai da psicocibernética chamado Maxwell Maltz. Na década de 50, 60, ele escreveu vários livros. Num deles ele estava relatando sobre membros fantasmas, a pessoa que teve a amputação de um membro e que durante 21 dias, né, ele ainda tinha percepção da presença desse membro. Ele sentia o braço formigar, por exemplo, dores, coceira, apesar do braço não existir. E demorava até 21 dias para essas sensações irem sumindo, ou seja, para o seu cérebro, né, perceber, né, que aquele membro já não existia mais. E aí houve um fenômeno que ninguém sabe por quê. Qual foi a associação? Falei, bem, se demora 21 dias para a readaptação desse cérebro, né, então seria a mesma coisa para uma construção de um hábito. E isso apenas ficou numa suposição, que todo mundo tomou como verdade. Não foi comprovado, né? Só que em 2009, uma psicóloga inglesa chamada Philippa Lally resolveu então fazer um experimento científico, né? O quanto disso é verdade, o quanto disso é mentira, qual é o número correto, se é que existe um número, e aí ela fez todos os procedimentos científicos e ela chegou a uma conclusão. Dependendo do tipo de hábito, não dá para generalizar, né? Dependendo do tipo da pessoa e do tipo do hábito, ele demora entre 19 dias até 256 dias, tendo a média de 66 dias. Então vamos pegar pelo teto máximo. 256 dias. Vamos supor que, poxa, é um hábito difícil e vou ficar 256 dias ali de forma disciplinada, frequente, né, mudando um hábito. Ainda assim é um ganho para o resto de uma vida. Sim, sim. Mas tendo a média de 66, seria o quê? 2 meses e alguns dias, né? É interessante, né? Então, pode ser que 19, menos do que 21, sim, mas até 256 dias. Então essa é uma informação muito curiosa, que poucas pessoas sabem e que eu acho que vale a pena para a gente. Ou seja, é importante encerrar. A constância. A constância. Quer trocar o seu hábito? Seja constante, seja autocontrole. frequente. O começo é difícil, depois a gente se adapta. Eu acho que fechando com essa curiosidade que vale a pena, encerramos aqui essa aula? Encerramos com um adendo final. O mesmo autor, o Rick Hanson, ele faz uma derivação da primeira expressão que a gente usou, que é a neuroplasticidade. Ele chama de neuroplasticidade autodirigida. A neuroplasticidade autodirigida é dita pelo Rick Hanson e por Jeffrey Schwartz, psicólogo americano que fala de toque. Então ele tem um livro exclusivo sobre toque que chama Toque no livro. E ambos falam, outros autores também, grande amiga, grande professora, Melissa Tiers, fala da neuroplasticidade autodirigida. Resumindo o quê? Você tem o poder de mudar. Você tem o poder de transformar tudo. Você tem o poder de construir novos hábitos, você tem o poder de largar hábitos antigos, mas cabe a você fazer
ser constante e autodirigida, porque é em você. Você vai fazer transformações no cérebro em você. A Melissa Tiers fala, né, e ela é um exemplo vivido disso, da jornada dela, né? Que eu, uma vez eu tive a oportunidade de estar num jantar, o Felipe conseguiu me colocar ali para a gente ter esse contato com a Melissa Tiers e até ajudou lá a conversar com ela. Eu fiz uma pergunta, né? Como é que era essa complexidade sobre depressão? Eu estava falando de depressão, sobre ansiedade e tal, né? Eu achando que ela dá uma resposta super complexa e ela falou, né? Tudo é uma porcaria de um hábito. É isso aí. Eu fiquei um pouco frustrado, porque eu pensei que ela me dava uma puta explicação técnica, mas ela falou, Rodrigo, se você quiser, você pega lá uns meus 200 livros, tal, lá, mas eu vou te simplificar. E ela passou por uma jornada, né, Felipe? Isso. Ela foi adicta, ela teve uma série de coisas e ela conseguiu superar e virou uma das maiores, virou uma das maiores referências em terapia rápida, né, integrativa. É isso aí. Né? É isso aí. E sim, a hipnoterapia pode ajudar? Pode. Às vezes, percebendo, né, onde estão esses vínculos emocionais que dificultam você iniciar um processo mais de autocontrole cognitivo, de força de vontade. Né? Se você ainda tem algumas coisas emocionais vinculadas, começa a complicar. A hora que você tem essa percepção que a gente falou anteriormente nesse vídeo, né, você começa a fazer uma autoanálise, perceber-se, fazer essa sensibilização, enfim, fazer um acolhimento, perceber tudo isso, começa a facilitar o seu processo, né? Às vezes de forma até mais rápida do que você possa imaginar. Por hoje é isso. Nos vemos daqui a pouco na próxima aula. Um abraço. Abraço. Vou falar desse livro chamado O Cérebro... Corta. Gravando.